Olá pessoal, nós estamos de volta com Rapidinhas de Psicologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a entrevista psicológica de Blégger, tá? Esse importante teórico argentino, tá? Onde na verdade a pronúncia é José Blégger, né? No espanhol. E nós vamos falar acerca desta entrevista e ele vem dizer o seguinte, que ela pode ser fundamentada em dois tipos, tá? Aberta e fechada, tá? Segundo Blégger, na aberta o entrevistador ele tem uma ampla liberdade para as perguntas e também para as suas intervenções, o que irá permitir toda uma flexibilidade necessária em cada caso particular. Então a coisa não é genérica, tá? É uma coisa específica para cada paciente, tá certo? Já na entrevista fechada, as perguntas, olha só, elas já são previstas anteriormente, bem como a ordem e a maneira de formulá-las, tá certo? O entrevistador, nesse tipo de entrevista, ele não pode, olha aqui, alterar nenhuma destas disposições, tá bom? Com isso, nós temos que na entrevista aberta, ou melhor, a entrevista aberta, ela vem possibilitar uma investigação que é mais ampla e mais profunda da personalidade do entrevistado, enquanto na entrevista fechada é possível uma melhor comparação sistemática de dados, ou seja, quando a gente for trabalhar com algo quantitativo, né, com dados, realmente o melhor é a entrevista fechada. Agora, quando formos buscar aspectos da personalidade, já é usado a entrevista aberta, tá certo? No entanto, além desses dois tipos de entrevista, olha só, existem outros tipos, que é a entrevista quanto ao número de participantes, tá? Desse ponto de vista, nós temos também que essas entrevistas são individuais e grupais, tá? É importante aqui sinalizar que em todos os casos, olha só, a entrevista ela é sempre um fenômeno grupal, mesmo quando existe somente um entrevistado, porque existe a relação entre entrevistado e entrevistador, já caracteriza para Blégger uma condição grupal, tá? Olha só, levando em consideração que mesmo com a participação de um só entrevistado, sua relação com o entrevistador deve ser considerada em função da psicologia e da dinâmica de grupo. E por fim nós temos também a entrevista quanto ao seu beneficiário, tá certo? É a entrevista, e aí nós encontramos três tipos, tá? A entrevista em benefício do entrevistado, que se refere à consulta psicológica ou psiquiátrica, tá? A entrevista cujo objetivo é uma pesquisa, aqui nós estamos falando de um resultado científico mesmo, né? Que visa uma pesquisa científica, e também a entrevista que se realiza a pedido de terceiros, geralmente quando uma instituição ela vem solicitar essa entrevista, tá? Uma diferença fundamental, olha aqui, uma diferença fundamental entre as três é que, fora o primeiro tipo de entrevista, ou seja, essa em benefício do entrevistado, os outros dois tipos eles requerem que o entrevistador desperte interesse e participação e motive o entrevistado. Por quê? Porque a primeira ela vem sim falar de um benefício ao entrevistado, no entanto, as outras duas não é em prol daquele que está sendo, ou em prol de uma instituição, ou em prol de uma pesquisa, ou seja, aquele entrevistado ele realmente precisa ser motivado a dar aquela entrevista, tá certo? Esse é um tema recorrente em provas, você precisa guardar, tá? E nós com certeza traremos outros temas mais aprofundados acerca de Blégger, porque esse é um autor muito comentado nas bancas da FCC e da VUNESP, tá certo? Grande abraço para você!